Nas tardes de terças e quintas-feiras, a partir das 16 horas, o programa Assim Dizem as Escrituras, onde você pergunta e a Bíblia responde. Apresentado pelo ministro José Medeiros e o cooperador Nathaniel Tomás. É no nome santo de Jesus que vamos fazer uma explanação de mais um tema este: Jesus, semente da mulher e filho de Deus. Aleluia! É com muita maestria vamos estudar esse tema e hoje ao vivo pelo Facebook e o YouTube. Dessa forma, simultaneamente, louvado seja o nosso Deus. Amém. Então, hoje eu estou no estúdio oficial aqui de Tianguá, graças a Deus. Então, em alguns dias estava em um estúdio alternativo ali para a gente dessa forma fazer a programação, mas Deus concedeu essa oportunidade e louvado seja o Senhor nosso Deus, a Ele a honra, a glória e a adoração. Muito bem, meus queridos, vamos para esse tema, deixar minha saudação, Pai seja convosco, muito obrigado aqui pela sua maestria, você está acompanhando essa programação abençoada, ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, amém, aleluia. Então vamos sempre adorando esse Deus que é bom e maravilhoso, e vamos começar aqui com as escrituras, amém, com uma boa performance. Então a nossa leitura encontra-se em Lucas capítulo 1 e versículo 32, amém, graças a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 32, preste bem atenção para você aprender dessa palavra que é boa e é maravilhosa. Lucas capítulo 1 e versículo 32, que diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém. Como aqui está escrito, o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Amém. Esse é o tema. Jesus, semente da mulher e filho de Deus. Observamos aqui pelas escrituras, Jesus é chamado de Filho do Altíssimo. E ele também é chamado o quê? Fala o que o seu pai é o que? É Davi. Amém. Então Jesus, ele tem Deus como seu pai, porque ele o gerou, e também tem Davi como um pai, porque ele vem ali da semente humana de Davi, ele é do sangue de Davi, para se cumprir as santas escrituras. Vamos entender. Continuamos com a leitura, temos Hebreus 2, 11 a 18. Amém? Vamos buscando aqui da palavra do nosso Deus. Hebreus 2, 11 a 18, para você entender. Se você entendeu, vai entender mais. Amém? Se você não entendeu, vai entender. Então, graças a Deus, Hebreus 2, 11 a 18, vou ler para você entender. Diz aqui o seguinte: tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Diz mais: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui sou eu com os filhos que Deus me deu. 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos,
para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Diz mais, porque, tendo em vista que ele mesmo morreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. Então diz mesmo, louvado seja o nosso Deus, perdão, aqui diz, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando que tentado. Jesus, ele foi o que? Tentado pelo diabo. Jesus foi tentado e ele se tornou semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Quem são os irmãos de Jesus? São os seres humanos, são os israelitas, são os descendentes de Abraão. Então, muito bom mesmo, e vamos continuar, porque é só o começo de uma grande empreitada. Nesta segunda parte, vamos examinar e reforçar pelas Escrituras que Jesus é um homem e concomitantemente filho de Deus. Jesus é homem, mas é um homem perfeito. Ele é o segundo Adão. Jesus é filho de Deus, mas não é Deus. Portanto, Jesus é um homem e filho de Deus. Amém. É o que nós vamos estudar. Então, Jesus, ele é filho de Deus, mas por que que ele não é Deus, já que ele é filho de Deus? Ou seja, nós vemos também que Jesus, ele é o que? Ele tem o seu pai, Davi, ele não foi criado absolutamente por Deus ali, de ter sido criado do nada, mas ele foi criado através usando a semente humana, que nós vamos ver, essa é a verdade nas Santas Escrituras. Jesus, ele veio de uma semente humana, através, conforme estava profetizado, ele veio da descendência de Abraão, conforme examinamos no estudo passado, ele vem dessa semente da mulher, Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Por isso, Jesus, ele não é igual a Deus, porque tem coisas que não é da natureza dele. Então, vamos observar a imortalidade, ele não tinha a princípio. E também a eternidade, ele não tinha a princípio. Outra coisa que Jesus não tinha, Jesus, ele era o quê? Jesus, ele não era onipotente, também não era onipresente. Ele tinha atributos dados por Deus, como os profetas também tiveram, conforme o Espírito ou o poder de Deus atuava, e o poder de Deus estava em Jesus, que ele fazia coisas extraordinárias, conforme profetizou Isaías. Isaías, como diz, o Espírito do Eterno está sobre mim. E Jesus, ele fazia tudo com base no que o seu pai dizia. Então, igualmente, nós somos filhos de Deus, mas não quer dizer que nós somos iguais a Deus em sentido de essência, em sentido de natureza absoluta, mas somos filhos de Deus em sentido que moral, em aspectos que nós podemos ser semelhantes a Deus. Então, muito bom, conforme está registrado em Isaías, capítulo 61 e versículo 1, você quiser conferir. Então, vamos lá para o estudo. Vamos entender com muita maestria sobre a linhagem do Messias. Vamos estudar sobre a linhagem, muito importante. Temos Gênesis capítulo 9 e o versículo 26. Vamos lá. Você está vendo aí na tela, com certeza, amém. Se você acompanha pelo Facebook ou YouTube, estamos ao vivo por lá. Gênesis 9, 26 diz o seguinte, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã, o servo. Amém. Citando aqui Sem. Vamos seguir a leitura. Temos também Gênesis 12, 3. Muito bem, vamos à continuidade aqui. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Oh, glória a Deus.
Então, algo mesmo lindo e maravilhoso. Falando para quem? Abraão. Abraão, ele é descendente de Sem. Vamos à continuidade. Temos Gênesis 17, 18. Diz aqui o seguinte: para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém ou aleluia. Diz aqui o seguinte: e disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E aqui o 19, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Temos também aqui Gênesis 28, 13 e 14. Aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus. Então o nosso Deus venha ser honrado, diz assim a palavra dele. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Agora temos Gênesis 49, 10. Vamos conferir nas escrituras. Amém. Glória a Deus. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amém. Jacó abençoa ali Judá, e assim como seus irmãos. Amém. Temos aqui, segundo livro de Samuel 7, 12 a 16. Glória ao Senhor nosso Deus. Segundo livro de Samuel 7, 12 a 16. Para a honra e glória do Senhor. Diz: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Graças a Deus. Aleluia. Então, leitura maravilhosa, muito importante de entender a palavra. E é o seguinte: toda a humanidade é descendente de Adão e Eva. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoasse a terra, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 20, e Atos 17, 26, na versão KJA. O Messias é descendente de Adão e Eva, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Judá e Davi. As escrituras relatam que Noé abençoou seu filho. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Mediante Abraão, todos os povos seriam abençoados. O Eterno estabeleceria a sua aliança com Isaque. Ele prometeu a terra de Canaã para Jacó e sua descendência para sempre. O reino viria de Judá, e Davi teria um descendente que reinaria para sempre sobre o seu trono. Amém. Você observa de Gênesis, ali desde Gênesis, as escrituras se complementando. Vemos a história ali, os descendentes. Então observamos ali as âncoras ali de homens: Adão, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi. Esses são os descendentes âncoras do Messias. Então, aliás, retifico, o Messias é descendente aqui desses âncoras, desses homens. Então, muito bom. Vamos entender que Jesus é o quê? É um homem. Vamos entender isso. Jesus é um homem, com certeza. Vamos ver o que as escrituras dizem com muita clareza. Então, aprende quem quer, graças a Deus. Então, muito bom mesmo a gente estar nessa empreitada abençoada. Louvado seja o Senhor nosso Deus. João capítulo 1 e versículo 30. Amém, é isso mesmo.
Aleluia, glória a Deus. Diz o seguinte: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Amém. Aqui o nosso irmão João dizendo, João Batista, um homem forte, um homem que falava a verdade, não tinha medo. Então, graças a Deus, ele diz, após mim vem um homem que é antes de mim. É interessante aqui o paradoxo que João coloca. Ele diz que vem após ele, mas era antes dele. Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? E a questão é que pode. Porque Jesus, ele nas profecias, ele já era mencionado, esse descendente, esse Messias que viria. Então Jesus, nós vemos ali pela eternidade, ele já na eternidade já foi formado na mente de Deus para ser a redenção para toda a humanidade. Então em Jesus todas as coisas se completam, todas as coisas tomam forma, e esse descendente é o Filho, é um projeto de Deus de Israel para a salvação de toda a humanidade. Então, graças a Deus, nós vamos aqui continuar. Temos João 8,40, vamos que dizem aqui as Escrituras, graças ao Senhor nosso Deus, ao Senhor a honra, a glória e a adoração. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Então, interessante demais. Jesus, ele falava a verdade, era um homem que falava a verdade. Então ele dizia que era filho de Abraão. E Abraão, então nós vemos que eles queriam matar Jesus, quebrando qual mandamento da lei de Deus? Quebrando o 6º mandamento, não matarás. Eles queriam matar Jesus, então quebrando ali o 6º mandamento. Infelizmente, e Abraão foi um homem justo. Abraão foi um homem justo, conforme vemos. Temos aqui também Atos 2:22. Amém. Muitos versículos para a gente complementar aqui, graças a Deus. Vamos sempre buscando ao Senhor, adorando-o sempre. Oh glória, oh aleluia. Diz o seguinte: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Um homem aprovado. Muito bem, então mais uma característica de Jesus, o Salvador. Amém, graças a Deus. Muito bom quando a pessoa tem a mente aberta para aprender a palavra do Senhor, para ler e reler. Mas tem pessoa que aprendeu uma coisa e não muda, porque não quer desfazer a crença, mesmo que seja mentira, infelizmente. Nós temos Romanos 5,15 dizendo o seguinte. Então vamos aqui pegando as Escrituras, muito bom mesmo. Vamos aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus, diz a palavra. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito, um só homem. Eita glória! Então muito bem, então eu fico deveras feliz por você escutar essa programação. Então a gente vê muitos versículos mesmo falando nesse sentido. Nós também temos 1 Coríntios 15:21. Vamos aqui. Graças a Deus. Então diz a palavra do nosso Deus. Vamos lá, entendendo a palavra do Senhor nosso Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém. Mais uma vez dizendo, veio por um homem. Então, graças a Deus. Então, bem interessante. Então, mais uma vez aqui, dando esse reforço maravilhoso para a honra e glória do nosso Deus. E nós também temos os versículos 44 e 47.
44 e 47, que diz o seguinte: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o que? Corpo espiritual. Então fala o que? Jesus, ele veio o quê? Jesus, ele veio em corpo natural, de fato ele veio em corpo natural, e depois com a sua ressurreição teve um corpo espiritual. Diz: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Amém. Então mostrando a natureza transformada, aqui é o que Jesus ele ensinou, está bem claro na palavra do nosso Deus. Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Então, você venha nascer de novo, venha buscar o Senhor, que você venha adorá-lo sempre na beleza da sua santidade. Amém, graças a Deus. Então, muito bom a gente entender a palavra do Senhor, buscar o entendimento. Temos Filipenses 2:7. Então, vamos entendendo. Pronto, vamos aqui para o versículo abençoado, graças a Deus. Filipenses capítulo 2 e o versículo 7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Esvaziou a si mesmo. Então Jesus se esvaziou. Temos 1 Timóteo 2:5. Então vamos entendendo a palavra do Senhor nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Há um só Deus, há um só Deus. Então esse Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Preste bem atenção, esse versículo é fundamental. Então o apóstolo Paulo, o nosso irmão, ele diz que há um só Deus. Amém. E as pessoas dizem que esse Deus é um Deus, Deus que ele, falando ali em uma trindade, ou seja, uma triunidade, uma unidade em três pessoas, dizer que Deus, ele é uma unidade em três, por isso que vem o nome trindade. Será que é verdade? Vamos lá, há um só Deus. Pronto, há um só Deus. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não colocaria um só mediador entre Deus e os homens. Por que que... Então a gente observa a diferença de um só Deus e desse mediador entre Deus e os homens. Então se Jesus ele fosse parte de uma trindade e ali ele fosse dessa composição, como é que ele ia ser mediador? Então se ele era Deus... E ali ele sendo um Deus, e ele mesmo ia fazer uma mediação. Então a gente observa que não tem sentido. Então isso pode acontecer, Deus ele tem poder para fazer isso. Então, ou seja, dele ser três pessoas e ao mesmo tempo ter um que seja mediador, ali fazendo uma quebra. Então até tem, mas a gente vê pelas escrituras que a escritura ela tem uma harmonia. Então os homens que deturpam as coisas, e a gente vê que a unidade de Deus é o que? Absoluta. Não é o que estou dizendo, é as escrituras, porque a gente vê uma lógica, a gente vê uma harmonia nas escrituras em falar um Deus de unidade absoluta, um Deus que é uma pessoa. E nós também vemos já uma outra pessoa que é Jesus. Ele não é Deus, mas ele é chamado de Filho de Deus. Filho de Deus não no sentido dele ser igual a Deus, mas dele ter atributos dados por Deus que também profetas tiveram e também aqueles que são filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, então nós vemos pela lei dizendo vós sois deuses, e sabemos que isso não quer dizer que nós não vemos que a Bíblia defende o politeísmo. Então o politeísmo é a crença em vários deuses, porque se a gente levar ao pé da letra que nós somos Deus, então eu sou um Deus, você é um Deus, pessoa tal é um Deus, então existe um politeísmo e todo mundo deve ser adorado. Não é assim, a gente sabe que não é. Então deuses é no sentido de poder, porque a palavra Deus
A pessoa fala assim, o nome Deus, mas Deus não é nome, Deus é um título, Deus é o quê? Deus é uma palavra, ele ali é um substantivo comum, que a gente até mesmo usa como substantivo próprio, mas não é bem assim. Então a gente vê que Deus é único e no nosso vocabulário, na nossa gramática, existe a concordância em colocar Deus com D maiúsculo para representar o que está no céu e deuses com minúsculo para representar as imagens de escultura. Mas a gente observa aqui pela palavra do Senhor nosso Deus que Jesus, ele é homem. Jesus, amém. Vamos entender mais aqui, nós temos Mateus 16, 27 e 28. Então vamos aqui observar a palavra do Senhor nosso Deus, fazendo aqui esse breve relato para você entender. Então vamos aqui buscando o conhecimento. Diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Amém, oh glória. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui são que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, Filho do Homem. Amém. Então Jesus tem esse título, Filho do Homem, porque a sua natureza é humana. E nós temos também, aleluia, Mateus 25, 31, para a gente aprender mais da palavra do nosso Deus. Vou aqui ler, preste atenção para você aprender. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém. Nós temos também Mateus, graças a Deus, 26, 64. Oh glória, oh aleluia. Bom demais você aprender da palavra do nosso Deus que diz... Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém que vereis em breve o Filho do Homem assentar à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Amém. Atos 17, 31. Vamos entender essa palavra abençoada. Então diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, vamos entendendo. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Do homem que destinou. Então, muito boa a palavra do Senhor nosso Deus. Então, vamos entendendo aqui. Nós também temos que o seguinte aqui, graças a Deus. Pronto, só um momento aqui para a gente pegar o fio da meada. Então, é o seguinte... Sobre as características biológicas de Jesus. Então vamos aqui vamos entender. João Batista diz que depois dele viria um homem, que é Jesus, que tem a excelência. Jesus autodeclarou-se como um homem que falava a verdade. O apóstolo Pedro diz que ele foi um homem aprovado por Deus. O apóstolo Paulo diz que ele foi um homem, o último Adão, que trouxe o perdão dos pecados e a ressurreição por meio da graça divina. Jesus é mediador, virá como homem em sua segunda vinda. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos sobre as nuvens no céu. Amém. Jesus, ele está no céu. Ele continua sendo homem? Sim, continua. Homem quer dizer, ele continua sendo um ser humano. Com a natureza humana, Jesus ainda tem sua natureza humana. Mas uma natureza humana o quê? Corruptível ou incorruptível? Uma natureza humana incorruptível. Então, é o que diz a palavra do nosso Deus. Amém. E sobre suas características biológicas e físicas, Jesus se desenvolveu em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Quando estava crucificado, teve sede. Cansou depois de uma viagem. Chorou depois de perguntar onde era o sepulcro que Lázaro estava. Dormiu num barco. Os soldados averiguaram que Jesus tinha morrido, portanto examinamos que Jesus teve fome, sede, cansaço, chorou, dormiu e morreu. Tudo isso é o que? É característica de homem ou é característica de Deus? Deus, ele tem fome? Não. Deus, ele tem sede? Não. Deus, ele tem cansaço? Não. Deus, ele chora?
Então, não, Deus ele dorme, não, Deus ele morre, não. Então, assim, sobre esses atributos, Deus ele tem sentimentos que a gente observa que o ser humano ele também tem. Então, Deus ele se ira, mas a ira de Deus não é como um ser humano. Deus, ele o quê? Deus, a vingança de Deus é diferente do homem. Então, Jesus se entristece, aliás, Deus se entristece, mas é de uma maneira porque ele deseja a perfeição das pessoas. Então vamos entendendo aqui para a gente buscar sempre com bom sentido. Então a gente ter a esperança. Então vamos lá, conforme registrado, tem mais referência, se puder acompanhar, Lucas 2, 40 e 52, Mateus 4, 2. Amém. E nós temos também Mateus 4, 2, Mateus 8, 24, João 19, 28, 4, 6, 11, 35, 19, 33. Então, graças a Deus. Aleluia. E nós temos também aqui para complementar, Jesus ele assumiu plenamente a forma de servo e tornou-se semelhante aos seres humanos. Jesus assumiu plenamente a forma de servo e tornou-se semelhante aos seres humanos em todos os aspectos. Sentiu grande temor e profunda angústia. Ofereceu orações e súplica ao Pai. Clamou e com lágrimas para ser salvo da morte. Passou por tribulações e enfrentou as tentações do diabo. Amém. Então, conforme está escrito, nosso irmão Tiago diz que Deus a ninguém tenta e Deus ele não pode ser tentado pelo mal. Temos ali o que escreveu nosso irmão Tiago. Já Jesus foi tentado pelo diabo. Temos Salmos 22, 1 a 21, Isaías 53, 3 e 11, Filipenses 2, 7 e 8, Hebreus 4, 15 e 16, Hebreus 5, 7, Hebreus, o versículo 8, Hebreus 10, 5 e 10, Lucas 22, 28. E Jesus ele também tinha um corpo real. Uma mulher passou perfume no corpo de Jesus. Jesus fez um paralelo entre o templo e o seu corpo. Jesus ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício. Deus nos reconciliou mediante o corpo da sua carne. Os filhos compartilham de carne e sangue. Ele também participou dessa mesma condição humana. Ele tinha um corpo real e depois da ressurreição recebeu a transformação conforme a condição de ressurreto imortal. Amém. Jesus tinha um corpo real. Então, conforme diz Mateus 26, 12, João 2, 21, Hebreus 10, 10, Hebreus 2, 14 a 17, Colossenses 1, 22, Lucas 24, 39 a 43, 1 Coríntios 15, 52 a 54. E o interessante é que ele chamou os discípulos de irmãos. Jesus disse que quem fazia a vontade do Pai era seu irmão ou irmã. E depois da ressurreição também chamou os discípulos de seus irmãos. Deus predestinou os santos para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmos 22, 22 na versão KJA. Amém. Então, muito importante, como nós lemos, graças a Deus, temos a leitura em Marcos 14, 33 e 34. Marcos 14, 33 e 34. Vamos aqui esquadrinhando as escrituras para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém. Marcos 14, 33 e 34. Vamos lá, em nome de Jesus, aprendendo a palavra. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então nós damos continuidade, graças a Deus. Também temos, deixa eu só ver aqui um negócio. Pronto, eu sabia, fiquei desconfiado. Eu li, foi Mateus, na verdade é Marcos. Marcos 14, 33 e 34. Então vamos buscando aqui da palavra do Senhor nosso Deus. Diz aqui o seguinte: e tomaram consigo Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte ficar aqui e vigiai. Então, graças a Deus, nós temos aqui as referências: Hebreus 2, 11 a 14, 17 e 18, Marcos 14, 33 e 34, 3, 34 e 35, Mateus 27, 46 e 50, Mateus 25, 40, Romanos 8, 3, Romanos 8, 29, 2 João 1, 7, João 20, 17, Lucas 22,
44. Vamos aqui ler João 20:17. Graças a Deus. Muito bom você aprender, conferir as escrituras. Então diz o seguinte, a palavra: disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas ai para meus irmãos, e diz, porque que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém. Depois da ressurreição, Jesus chama Deus de Pai e ele chama o discípulo de irmãos. É verdade, graças a Deus. Infelizmente, a gente observa, tem hinos que colocam Jesus como um pai. Então esses hinos são errados, incoerentes com as escrituras, porque Jesus não é pai. Nós não devemos dar adoração a Jesus, adoração somente a Deus, somente ao Pai, que é o único Deus. E Jesus, ele chamou meu Pai e vosso Pai. Jesus considerou e colocou o quê? Jesus colocou como igual aos seus irmãos, aos discípulos, às pessoas. Então, porque Jesus tinha um pai, então Deus é pai de todos. Jesus é o mediador, é o que diz a Santa Escritura. É muito simples, só basta crer nas Escrituras. Crer nas Escrituras, amém. Tudo bom, tudo certeza, tudo legal. Aleluia. Graças a Deus, muito obrigado pela sua audiência. Você ter acompanhado o tema Jesus, semente da mulher e filho de Deus. Um grande abraço, meus queridos, e até a próxima, em nome de Jesus.